Olá, olá, pessoas, tudo bem com vocês? Hoje eu trago aqui um vídeo que ele será demasiadamente interessante para muitos de vocês que estão assistindo, porque ele é um conceito cujo muitas pessoas não se atentam a dominar e a entender como de fato funciona, e eu garanto para vocês que se todo mundo tentasse pelo menos entender o básico, entenderia a importância disso daqui, porque, cara, eu vou ser muito honesto aqui com vocês. Eu diria que tem três mercados hoje, quatro, perdão, que vão perdurar, assim, que eu posso dizer, meu, não vai sumir, assim, isso vai ficar de fato para ficar mesmo. Eu diria que seria os sistemas de blockchain, ou a chamada, né, Web3, que ela vem com a sua inovação de novos protocolos. A gente tem a Cloud Computing, que é sobre o que nós vamos falar no nosso vídeo de hoje, sobre Cloud Computing. A gente também tem o mobile, até porque os dispositivos mobile e a arquitetura ARM, para quem não sabe, tem vídeo aqui na Foreman Hackers, inclusive de Android, duas aulas que eu gravei com introduções e conceitos básicos explicando a arquitetura do Android e o funcionamento do aplicativo. E por fim, de longe, assim, disparadamente, o que mais vai ficar e que vai sobreviver a tudo isso é a engenharia de IA. Engenharia de inteligência artificial é uma quarta área que, eu vou ser sincero para vocês, se fosse há 3 meses atrás que eu estivesse gravando esse vídeo, eu não mencionaria. Porém, eu andei dando uma fuçada no mercado aí, vendo algumas coisas, vendo novas oportunidades de emprego e de trabalho que vem surgindo, e eu concluo aqui que, cara, vou ser sincero para vocês, engenharia de IA é o futuro, e essas são as quatro áreas que quem quer de fato ganhar muito dinheiro e sobreviver no mercado vai precisar aprender e vai ter que aprender isso daqui. Porque eu vou ser bem sincero com vocês, gente. Redes de computadores, obviamente, nunca vai sumir a galera da infra de suporte, mas já é uma coisa antiga. Eu tô falando aqui de inovações novas. A Web 2, por exemplo, os sites, as aplicações web tendem a sumir, por exemplo, e tendem a perder espaço justamente para isso aqui. Hoje, no vídeo de hoje, nós já falamos sobre mobile, explicando a introdução ao Android. Hoje nós vamos falar sobre cloud computing para trazer para vocês aqui na Foreman Hackers. Infelizmente, eu ainda não tenho conhecimento e nem propriedade para ensinar sobre blockchain Web3, nem muito menos de engenharia de IA. Se eu tiver um dia, pode ter certeza que eu vou trazer aqui pelo menos nem que seja uma ou duas aulas para vocês pelo menos ficarem antenados a respeito do tema. Hoje, para exemplificação e conceito, a gente vai falar sobre a AWS para uma introdução a cloud computing. Então, primeiramente, o que seria cloud computing, né, meus amigos? Vamos abrir aqui nosso navegador e vamos dar uma olhada sobre o que seria cloud computing, né? Falando no termo literal, o que seria cloud computing. Vamos pesquisar aqui. Cloud computing, o que seria cloud computing, né? Ou então, em português, computação em nuvem. Olha só que interessante. Computação em nuvem, em inglês, cloud computing, é um termo coloquial para disponibilidade sobre demanda de recursos do sistema de computador, especialmente armazenamento de dados e capacidade de computação, sem o gerenciamento ativo direto ao utilizador. O termo geralmente é utilizado para descrever centros de dados disponíveis para muitos utilizadores pela internet. Nuvens em grandes escalas, predominantes hoje em dia. Geralmente têm funções distribuídas em vários locais e servidores centrais. Se a conexão com o utilizador for relativamente próxima, pode ser designado um servidor de borda. Ou seja, meus amigos, o que nós podemos concluir aqui? A computação em nuvem, resumidamente, se a gente fosse exemplificar, vamos pensar no seguinte contexto aqui que eu vou ilustrar muito bem para vocês. Vamos supor aqui que nós temos uma pessoa, para vocês verem como eu sou muito bom com desenhos, né? E essa pessoa, o nome dela, vamos homenagear o nosso querido criador. O nome dela vai ser Ismael. Vamos supor que seja o Ismael Oliveira. Vamos supor que o Ismael, amanhã, ele simplesmente vira e fala: Cara, decidi que não vou mais tocar Forming Hackers. Eu vou criar a minha terceirizada de TI, eu vou abrir uma consultora de TI que fornece cibersegurança para as outras empresas e a gente vai abrir, a gente vai ter muitos clientes e vai ser muito interessante esse processo. O que o Ismael pode fazer? A primeira opção que ele teria para fazer uma empresa dessa seria, né, primeiramente comprar diversos servidores para, por exemplo, backup, para manutenção. Então ele teria que ter servidores de maior escala. Esses quadrados aqui são para exemplificar os data centers. Ele teria, né, que ter algumas pequenas máquinas para os funcionários trabalharem, né, a princípio de conversa. Ele precisaria aqui, esses daqui seriam os PCs, tá? Então assim, tudo que tiver com essa bolinha vermelha aqui, ó, são os PCs. E as bolinhas verdes representam os servidores. Esse seria, no mínimo, ali o ambiente que ele precisaria.
E também vale ressaltar que ele precisaria, lógico, de um ambiente estrutural físico. Então a gente pode dizer aqui, ó, por exemplo, se ele adotar a topologia de barramento, por exemplo. A gente vai criar aqui um mini barramento aqui para ilustrar. Eu poderia estar utilizando o Package Tracer? Poderia, mas enfim, é só para conceitualização. E aqui a gente tem um tipo, pode ser um switch, pode ser um hub, enfim. Mas a gente aqui tem um exemplo de AP, qualquer tipo de AP que você quiser. A gente pode pressupor que isso daqui seja um switch por causa da topologia. A princípio de conversa, ele precisaria dessa estrutura extensa para fornecer uma consultora de TI. Porque aí ele teria ali os funcionários dele para trabalhar com cibersegurança, ele teria o AP, esse AP provavelmente teria uma configuração para interagir com seus terceiros, ou seja, quem fosse cliente dele, o AP teria uma comunicação direta com essa rede, além da configuração dos próprios servidores, né? Porque ele teria que configurar principalmente esse cara e esse cara, também teria que configurar esses caras aqui, porque eles que vão prestar a consultoria de segurança, ou seja, olha o trabalho que ele vai ter. Só que agora, vamos pensar que o Ismael, ele foi muito inteligente, ele foi um visionário, e ele falou, meu, não quero trabalhar com uma estrutura física. Eu quero adotar cloud computing. Qual seria a diferença originalmente da cloud computing para isso aqui? Na cloud computing, meus amigos, a gente vai adotar um modelo virtual. Ou seja, qual seria predominantemente o único custo do Ismael? O Ismael aqui poderia criar uma rede local, comum, não precisaria ser uma rede bem estruturada, cabeada. Isso daqui é um exemplo de uma rede wireless, ó. Vou desenhar aqui as anteninhas, um mini roteadorzinho, e ele só precisaria colocar os computadores para os consultores dele trabalhar, ou seja, para a galera trabalhar. Então aqui a gente pode dizer, ó, que é o consultor 1, o consultor 2 e o consultor 3. Ou seja, ele só precisaria configurar uma rede e colocar e falar, meu, trabalhem, basicamente. E por que que só essa estrutura em comparação, enquanto na outra ele teria que criar uma estrutura pelo menos umas 3 vezes mais complexa do que essa? Porque quem faria o intermédio seria a própria cloud. Então a gente teria aqui um serviço de cloud que seria acessado pela própria rede, ou seja, a nossa rede nos levaria à cloud por diversas formas que nós vamos aprender no vídeo de hoje. Eu vou ensinar para vocês quais seriam esses métodos de acesso à cloud, até porque existem formas diferentes de se trabalhar quando nós falamos em cloud. E aí, basicamente, o cara poderia acessar isso daqui à distância e ele não precisaria ter necessidade física de ter aqueles servidores para backup, por exemplo, porque os servidores poderiam estar instalados na cloud. Então, o que que a gente pode dizer que é a cloud? A cloud, nada mais nada menos, são servidores que eles ficam espalhados em pontos estratégicos pelo mundo. Nós chamamos isso de região dentro da cloud, que são os locais físicos aonde eles ficam armazenados fisicamente, ou são uma espécie de fazendas de data center, onde ficam centenas de milhares daqueles computadores grandes que eu desenhei, ficam vários daquele, ou seja, o Ismael não teria custo com o armazenamento, e aí ele já poderia ter ali os recursos necessários para fazer os servidores de backup e para fazer a segurança dos seus clientes. E também, se os consultores precisarem de um equipamento mais potente, ou seja, eles precisarem ali, por exemplo, de umas máquinas com Kali Linux, por exemplo, para fazer o teste de segurança, ele poderia facilmente utilizar a própria cloud para fazer acesso remoto desses Kali Linux para os seus funcionários. Ou seja, isso dá maior flexibilidade para trabalhar com cloud. Então a cloud, meus amigos, nada mais nada menos são servidores que eles ficam armazenados em diversos pontos do mundo, o qual permitem o acesso remoto, a conexão remota e o gerenciamento remoto, sem a necessidade de um hardware físico ali, sem a necessidade de custo de um hardware físico ali. Mas para somente por aí? Não. Além das características de custo que nós temos dentro de uma cloud, a gente também tem a questão da flexibilidade. E por quê? Você concorda comigo que, bom, basicamente os caras vão precisar aqui dessa cloud e suponhamos que no data center físico, naquele exemplo que eu dei lá, o Ismael ou os técnicos dele, os funcionários dele, teria que adivinhar quanto de armazenamento seria necessário, quanto de processamento, quantos gigas de memória RAM seria necessário, qual a fonte de alimentação apropriada, enquanto lá na cloud ele não tem nada, ele não tem que pensar nisso. O que dá maior foco para isso, o que já entra como segunda capacidade que a cloud libera para as empresas, a eficiência, porque assim isso elimina preocupações dos administradores de sistema para que eles possam focar num sistema melhor e mais bem construído. Então nós já temos
temos a flexibilidade, porque o Ismael, além de não precisar ter que ter preocupações com hardware, ele também precisaria pagar para a cloud, para o serviço fornecedor da cloud, somente o necessário. Ou seja, só o que ele precisar de fato é o que ele vai pagar. Então suponhamos que o sistema naquele mês ele consumiu, por exemplo, 100 gigas de armazenamento, ele está consumindo 100 gigas, ele consumiu, sei lá, 10 gigas de RAM. Tá bom, vou ser mais realista. Vai 64 gigas de RAM e ele consumiu ali no total, ele consumiu, 1000 gigahertz de frequência de processamento. Todos esses dados de hardware utilizados serão abatidos na assinatura que o Ismael vai pagar. Ou também pode ter serviços de assinatura dos quais são fixos também. Ele pode pagar uma assinatura fixa de acordo com o serviço que ele vai utilizar. Então nós já temos a redução de custo, porque isso sai muito mais barato, porque pensa pela lógica de um carro, por exemplo. Você precisaria comprar uma Mercedes só para dar carona para o seu colega? Tudo bem que é um colega de luxo, ele é um colega especial, afinal ele é seu cliente. Então você precisaria de uma Mercedes, né, de uma Ferrari para poder buscar ele, para impressionar o seu cliente. Afinal, é ele quem bota o dinheiro no seu bolso, né? Beleza. Mas para que eu vou comprar a Ferrari se eu posso alugar ela e pagar só pelo tempo e pelos quilômetros que eu andei com ela, entendeu? Então nós já temos ali custo, flexibilidade, porque ele vai pagar somente pelo que ele utiliza, eficiência, porque o foco dele vai ser nessa estrutura aqui e em fornecer um melhor serviço geral, então o foco dele vai ser só aqui. Essa parte aqui vai ficar a critério dele só desembolsar a grana necessária para isso, porque a cloud já vai cuidar dessa parte aqui. Então a gente já tem essa questão de custo. Outro ponto também pode ser que, além do Ismael querer adotar uma estrutura física, e se ele quiser adotar uma estrutura remota, que está muito comum, está muito em pauta hoje em dia, né? As pessoas quererem adotar trabalhos remotos, serviços remotos. Se ele quiser adotar um serviço remoto, por exemplo, a cloud também dá essa possibilidade, ou seja, poderia acontecer também o Ismael tá tocando uma empresa remota. E qual seria um exemplo bem clássico disso? A gente pode dizer que esse verde aqui seria a nossa servidor cloud, que conta com vários tipos, né, de servidores que nós estamos utilizando, e basicamente ele pode liberar um acesso remoto para cada funcionário. Nesse caso aqui de uma consultora de TI, então cada pentester ali teria respectivamente o seu acesso e ele poderia fazer os testes com todas as configurações já feitas, até porque a cloud ficaria responsável por isso. E aí ele pode fazer ali um acesso remoto e tocar a empresa sem nem ao menos precisar de uma estrutura física, ficando até mesmo a critério do próprio Ismael criar ou não essa rede, essa estrutura física. Então, assim, é muito interessante o conceito de cloud, porque isso muda completamente a percepção que nós temos acerca da computação como um todo, e isso pode trazer novos conceitos e uma nova forma de enxergar a computação. Porque antes que era uma coisa complicada, uma coisa relativamente cara, né? Agora torna-se mais acessível e mais fácil para ele poder abrir uma empresa, correto? E também tem outro ponto aqui benéfico. A gente já falou do acesso remoto, o custo, a flexibilidade, a eficiência. Por último, nós temos um conceito da cloud que ela se chama recovery, meus amigos. Recovery, resumidamente, quando nós falamos de recovery, dentro da nuvem principalmente, é a capacidade de recuperação de dados. E por que capacidade de recuperação de dados? Porque a cloud, ela trabalha com backups, que para quem não sabe, backup é você fazer uma cópia lógica dos dados que são armazenados da sua empresa. Então os acessos remotos, eles vão diretamente para outro servidor, para o que nós chamamos de outra zona, porque zona é quando nós chamamos que nós temos várias clouds dentro de uma só. E aí ele teria outra cloud, ou seja, outra nuvem, outro servidor, ou então até mesmo dentro do próprio servidor, porém outra partição lógica responsável para fazer o backup desses dados, ou seja, fazer recuperação. Então nós teremos o recovery, porque se Deus o livre alguém hackeia a rede do Ismael, então a gente pode dizer que o atacante chegou aqui direto na nuvem e já era, acabou a nuvem do Ismael, ele onou a rede do Ismael, onou também os consultores, então tchau, tchau consultores. Pelo menos os dados do cliente nesse caso, ó, estarão inteiros, porque a cloud, ó, essa querida cloud tem um backup. Então, o atacante pode às vezes até ter dificuldade, porque também uma das estratégias de segurança adotada pela nuvem é a separação de zonas, ou seja, é dividir isso em zonas das quais elas não se interligam e somente certos tipos de máquina e certos tipos de protocolo interno da nuvem podem fazer essa mediação entre uma cloud e outra, ou seja, só a própria, por exemplo, a própria Amazon, no caso da AWS, poderia fazer esse tipo de interligamento, ou melhor dizendo, entrelaçamento entre elas.
E aí nós já entendemos isso. Mas você prestou atenção que ao todo nessa explicação eu citei diversos tipos de cloud que nós poderíamos ter, até porque eu falei de acesso remoto, eu falei de armazenamento, eu falei de custo, eu falei de um monte de coisa. Então, para isso, meus amigos, a gente tem uma categorização e uma diferenciação de acordo com o tipo de produto que nós estamos adotando. E aqui eu vou passar aqui um novo notepad, ó, para a gente poder entender quais são essas diferenciações da cloud. E qual é as diferenciações da cloud? A gente tem a IaaS, que resumidamente ela é a Infrastructure as a Service, ou seja, que significa Infrastructure as a Service. Infrastructure as a Service significa de um serviço de cloud, do qual ele é uma infraestrutura recursiva, ou seja, ela fornece os recursos necessários para a execução da aplicação, ou seja, ela é um suporte para a aplicação e o seu funcionamento. Ou seja, a gente pode dizer que um sistema que ele precise de múltiplos servidores para processar os dados, que isso nós chamamos de bucket já, ou também zona, que é quando tem vários servidores apontando para o mesmo sistema, ele vai ser o recurso necessário por criar a infraestrutura. Então a gente tem o Infrastructure as a Service como principal recurso aqui utilizado. O segundo que nós temos aqui é o Platform as a Service. O Platform as a Service, ou PaaS, ele já começa a complicar um pouquinho mais, mas ainda dá para entender perfeitamente aqui. Que basicamente ele é similar à infrastructure as a service, porém ele tem uma pequena diferenciação. O platform as a service, ele é um serviço de plataforma, ou seja, ele também fornece suporte, mas ele também fornece o ambiente pré-configurado. Então aqui nesse caso, o cliente optaria, o Ismael, optaria por um negócio que já viria configurado. Exemplo, no IaaS, a gente precisaria instalar ali o nosso querido PHP, Java, Node.js, manualmente Python, por exemplo. Agora no PaaS, no Platform as a Service, a gente já vem com o ambiente pré-configurado, ou seja, nós já temos o Python, nós já temos o Node, nós já temos o Java, nós já temos o PHP, todos instalados de fábrica aqui dentro. Também nós temos o SaaS, que é o Software as a Service. Aqui já é legal, porque é um serviço cujo o próprio software já vem com tudo pronto. Então ele já é um serviço aqui que facilita a sua vida, porque em questão de desenvolvimento, você não precisa tanto ter aquele trabalho com código. Para um exemplo bem grotesco, pelo bem da didática, né, como diria o nosso querido Alisson, quem é do grupo entendeu? O Software as a Service seria similar à Platform as a Service, porém na Platform ainda existe uma configuração, apesar do ambiente já vir pré-configurado. Enquanto no Software as a Service nós já temos o suporte também, mas nós já temos um ambiente configurado, onde o nosso querido usuário precisa fazer apenas algumas alterações para o lançamento oficial do serviço, ok? E por último, nós temos o CaaS, que esse daqui é o Container as a Service. O Container as a Service, para quem já mexeu com Docker, por exemplo, ele é um exemplo bem claro do que é um CaaS, um Container as a Service. Um Container as a Service, meus amigos, é um serviço de container, ou seja, ele é, por exemplo, onde nós temos ali uma máquina na qual ela vem pré-configurada, mas ela não vem pré-configurada no sentido de utilitários já instalados. Ela vem com um sistema operacional pronto, ela já vem com tudo pronto para você utilizar, você já baixa a própria versão do sistema, só que ela já vem direto da cloud, ou seja, você precisa configurá-la do zero. Ela é um sistema operacional que ele já vem configurado, porém você precisa montá-lo e utilizá-lo até muitas das vezes direto da interface de texto, diretamente ali com acesso remoto. Então ele é um sistema de acesso remoto. Então, muitas das vezes você vai pegar ali, por exemplo, o Docker, que ele vem com uma ferramenta ali instalada já. O que ele é ali? É uma máquina completamente zerada, só que ela vem ali com a ferramenta instalada. Enquanto, por exemplo, no PaaS, que vem com o ambiente pré-configurado, ela não é uma máquina zerada, até porque ela já vem com uma série de configurações e não com um propósito específico de executar somente uma tarefa, entendeu? Espero que tenha ficado claro isso daqui. Agora que vocês entenderam isso daqui, a gente vai ter uma próxima aula, onde eu propositalmente vou dividir isso aqui, porque senão, meu Deus do céu, eu faria uma aula de
uma hora praticamente, mas nessa aula aqui vocês tiveram uma introdução à cloud. Na próxima aula a gente vai falar sobre AWS, ou Amazon Web Service, e a gente também vai entender um pouco mais sobre a arquitetura de cloud. Porém, nessa aula aqui, eu espero que vocês tenham conseguido entender o que é a cloud computing, qual é os serviços que a cloud computing oferece, quais são os tipos, né, de cloud que nós temos e a sua principal função e utilidade dentro do mercado. Então, aguardo vocês para a próxima aula. É isso, pessoal. Muito obrigado e tchau.